só europeu, como também brasileiro, tá bom? Vamos colocar só os tópicos e vamos falar de forma mais sucinta, tá? Então, o realismo, ele é uma tendência estética que veio, assim, contrária, ele veio contra, ele veio para romper o que estava tendo lá, não só na Europa inteira, mas ele também veio acabar aqui no Brasil, né? Ele veio para romper com o romantismo, porque o romântico, ele idealiza, ele demonstra todo aquele sentimento que a pessoa tem, então ele demonstra toda aquela coisa, aquela dor, aquele sofrimento, né, que a pessoa quer colocar para fora. E aí o artista, através não só da literatura, ele também coloca através dos quadros. Então por isso que são aqueles quadros exacerbados na dor. O exemplo que eu dei para vocês é a Bela e a Fera, porque a fera é horrenda, horrorosa, mas a Bela, apesar daquela imagem horrorosa da fera, ela se apaixona por ela e até renuncia a tudo para poder se casar. Isso é a visão do romantismo. Agora o realismo, ele vem contra isso, ele vem totalmente contrário. Ele vem simplesmente para dizer o que está acontecendo, o que tem na sociedade, quais são as pessoas que estão vindo do campo para poder morar nas cidades, o acontecimento industrial, porque é quando se acontece a revolução industrial, né, quando se inicia a progressão das máquinas e tudo mais, ainda não se tem a fotografia, por favor, não confunda. E eles tentam retratar esses acontecimentos políticos, acontecimento do dia a dia. Então, por isso até mesmo se chama realismo, é a realidade. Então, faça sempre essa ligação dessa palavra com essa parte da arte, né? Dessa parte da história da arte. Realismo, realidade, a realidade que está vigente, que está acontecendo naquele momento. Então, o que acontece? Ele vindo contra todo esse tipo de coisa do romantismo, ele retrata cenas do cotidiano. Essas cenas do cotidiano, elas são de pessoas simples, porque os artistas, eles veem da seguinte maneira, não precisa a pessoa ter só dinheiro para poder pagar por uma obra. Então eles pegam e retratam esse dia a dia, esse cotidiano de pessoas trabalhadoras, pessoas no campo trabalhando, pessoas na indústria trabalhando, pessoas na cidade trabalhando. Eles começam a fazer dessa forma. E aí o que eles fazem? Fazendo a Torre Eiffel. Torre Eiffel em Paris, né? Ela tem uma pegada muito realística, ela tem uma pegada assim muito simplificada. Ela não tem todo aquele rebuscamento do Art Nouveau, que seria tudo cheio de figurinhas, cheia de florzinhas e nada. Ela simplesmente é uma torre pronta. Agora, para que também serve, eu não sei até hoje. Mas, enfim, eles pegam e fazem ela dessa forma. E tudo que eu posso trazer aqui para vocês entenderem melhor é as características que são bem facilitadas. As características principais: objetividade, rejeição a temas metafísicos, que seria o quê? Aquela mitologia, aquela coisa da religiosidade, falando assim sobre temas religiosos, colocando lá sobre Jesus, sobre crucificação, sobre que tinha também no Renascimento, sobre os santos. Não, eles já não estão mais usando isso não. É a representação da realidade nua e crua. É como se hoje em dia, colocasse lá, hoje em dia tem realismo? Tem. São o quê? Os jornais. Também as revistas de fofoca, nossa, essas aí sim. Essas são realistas, né? Que elas tentam por toda a lei demonstrar o que está acontecendo no dia a dia, certo? E a realidade imediata e não imaginada. Essa sim, a realidade imediata é aquela que hoje em dia a gente vai tirar foto do que está acontecendo. Um cara sofreu um acidente, você vai lá e tira a foto, certo? Aconteceu, você está tirando foto, é imediato. Agora, naquele tempo, eles pegavam a realidade e levavam para dentro do estúdio, tentavam pintar, recriar aquele tema, aquela coisa, aquele acontecimento. E aí? Mas aí colocava um paninho mais bonitinho para tampar um rasgão na perna, para tampar alguma coisa, um sangramento, entendeu? Então era muito pensado. E no realismo não, eles tentavam assim desenhar, fazer o rabisco lá, que seria o esboço mais rápido possível para aparecer aquela cena o mais
rápido e verdadeira possível, né? E a politização. Politização seria o quê? Sobre a política. Que até então ela era muito velada, ela só era colocada assim do lado, que o artista gostava de tal cara, entendeu? Ah, ele achava o cara legal, era amigo dele, pessoal, que eles deviam favores, dinheiro um pro outro. E aí ele pegava e retratava ele de um jeito, certo? Então no neoclássico também tem muito disso, que o Napoleão ele não foi retratado como ele era, a cara dele, como era. Jamais, nenhum deles foram. E no romantismo tentou quebrar isso, né? E o realismo quebra de vez. Eles pegam, se tem que fazer um retrato de uma pessoa, vai ser fiel. Se ela tem um nariz torto, grande, feio, vai ser com o nariz grande, torto e feio. É assim que é o realismo, é real, certo? E o caráter de denúncia das desigualdades. Isso sim é muito importante no realismo, porque até então não tinha aquele sofrimento da classe operária, né? Aquele sofrimento dos assalariados que trabalhavam mais de 12 horas por dia, certo? Crianças trabalhando, ao invés de ir para a escola fazer alguma coisa assim que era para criança, não, eles pegavam e retratavam isso mesmo. Então eles faziam essa denúncia também, certo? E tinha-se também os pintores, que é o Gustave Colbert, por exemplo, que ele faz umas releituras bem bacanas, assim, ele coloca muitas pessoas do campo em suas obras. A Jean-François Millet, né, que ele coloca também pessoas do campo que vêm para a cidade, então as pessoas lá no campo também trabalhando, orando, fazendo alguma coisa que ele acha interessante, ele pega e retrata. Edouard Monet, né, que ele coloca o pessoal lá, que é o Moço na Relva, que é um quadro dele assim de primazia, é um dos primeiros, coloca aquelas pessoas tomando banho, meio nu ali e tal, né, se aconteceu desse jeito mesmo a gente nem sabe, mas ele colocou, e é isso daí também. Teve a escultura, lógico, Auguste Rodin. Rodin, cara, todo mundo estudou sobre ele, porque ele da escola, ele era um cara assim que conseguia captar uma sutileza muito grande no ser humano. E ele fazia as esculturas praticamente em bronze, em metais, né, em aço. Ele fazia também ela muito em... esqueci o nome aqui, mas geralmente em bronze mesmo são as esculturas dele. E elas eram muito bonitas, muito bem trabalhadas, porque ela tinha toda essa sutileza do ser humano e também toda a parte assim dos detalhes, né, os detalhamentos que ele conseguia captar e tal. Então muitas pessoas seguiram ele depois, quando assim ele se consagrou e ficou conhecido na escola dos realistas, né. E aí teve o realismo no Brasil, né? Eu coloquei só esse exemplo aí. Mas agora vamos pular para o realismo no Brasil, que teve lá o Tomé, né, que veio na escritura, que veio com a literatura, nos livros maravilhosos. Aí veio esse daqui também, que é o Almeida Júnior, né, que ele pintou muitas coisas. E veio também o outro que ele pintou sobre o índio Guaicuru, né? E ele, que é o Debré, ele pintou sobre o índio Guaicuru e tudo aquilo que ele via aqui no Brasil. E essa obra é memorável, porque os Guaicurus, eles são dos Cajuel e são nossos índios aqui, do nosso estado, né? São os índios que montam a cavalo e tudo mais, eram um dos mais lutadores dos que tiveram e que foram quase que dizimados. E ele fez várias pinturas, menções a eles e tudo mais, tá? E o realismo do Brasil foi bacana porque ele demonstrou muita coisa do que estava acontecendo, da forma com que era colocada aqui a nossa sociedade, que seria assim, aquelas casas um pouco mais grotescas e tudo mais desse tipo. E o pessoal, né, era retratado de forma bem realística mesmo, e seus quadros assim do Almeida Júnior são muito bonitos mesmo, porque eles demonstram de forma assim pincelada e a realidade assim parece até uma fotografia, né? E aqui como exemplo para vocês verem, é muito interessante que realmente parece que você está pegando ali, que tem a textura do tijolo, a textura da madeira e tudo mais, certo? Espero ter ajudado vocês aí um pouquinho
com tudo isso, com esse resumão aí sobre o realismo, tá bom? Certo? Tchau.